Agora nós vamos completar nosso exercício levantando o caixote da mesa. Temos um vão, uma abertura para o exterior e quem sabe até alguns detalhes, né? Podemos riscar alguns detalhes também, né? Volume da mesa. Um caixote com 1 metro por 1 metro, sendo que no sentido transversal tem os 40 do banco, tem 10 centímetros de afastamento entre banco e mesa e mais 1 metro da própria mesa. Ela fica dividida por esse módulo aqui, dividida pela metade, e corresponde à profundidade do banco também de 1 metro. A altura da mesa pode ser 75, 70, o banco já tem 45, deve haver uma distância, o mínimo de 25 entre o banco e a mesa, a altura da superfície da mesa. Então, ela vai ser feita com 75 de altura. Bom, primeiro, marcar a mesa no chão. Sempre o mesmo procedimento. Localizá-la no rodapé da parede do fundo. Já temos os 40 de largura do banco, os 10 que correspondem ao afastamento, sendo que a soma é 50 e tem mais 50 aqui que corresponderiam à mesa. Marcando 50. Fazemos 2 fugas, correspondente aos limites laterais. A profundidade é 1 metro, semelhante ao banco. Alturas. Temos 2 formas de tratar essa altura. Altura 75, podemos defini-la na malha lateral e transportá-la até a caixa. Ou podemos marcá-la em verticais na própria superfície desse plano, que é a parede do fundo, que na verdade não é bem uma parede, tem uma abertura, porém, considerando ela como um plano, vou levantar a altura nessa superfície desse plano para mostrar uma das opções que a gente tem para construir a altura do objeto. Altura 75. Na escala 1:25, 50, 60, 75. É como se eu tivesse projetado a mesa lá na superfície daquele plano no fundo. Projetar é como projetar uma imagem semelhante ao cinema. A gente tem a cabine de projeções, dali, através da luz, é projetada uma imagem sobre uma superfície que é a tela, é a mesma coisa. É como se estivéssemos projetando a mesa lá
na superfície do plano do fundo. Bom, repara que eu poderia, e este é outro caminho, duas formas de a gente chegar no mesmo objetivo, que é levantar a altura da mesa. Pode ser que em um determinado momento eu tenha objetos construídos aqui e eu tenha que optar pela segunda opção. Ou então pode ser que eu precise de usar essa primeira opção. Na segunda opção, eu tenho a altura de 75 na quina dos planos, o plano no fundo e o plano em fuga, da parede lateral. Eu tenho 75, poderia medi-los, ou até aproveitar que já tenho uma marcação aqui com a régua paralela. Quem não tem régua paralela, né? Se vira, né? Tem que ter uma régua de 50 centímetros. Bom, a altura ali na quina das paredes vai ser fugada. E mais uma subdivisão dessa malha toda. Primeiro de 1 metro, depois de 50, depois de 75. Eu posso subdividir a malha conforme tiver necessidade. Trouxe a fuga até o limite do plano, em profundidade, que eu estou contornando aqui para mostrar. Por quê? Porque nesse plano tem a face que está em primeiro plano dessa caixa. Essa caixa se comporta como a caixa do banco. A gente ainda vai construir a face que está em primeiro plano e a face lateral direita em fuga, porque a caixa ainda está do lado esquerdo do ponto de fuga. Porém, ela está mais próxima do alinhamento do ponto de fuga, então a face lateral vai ficar com uma profundidade pouco expressiva, com uma profundidade achatada. Bom, eu posso trazer a altura que está marcada na parede e transportá-la nos alinhamentos desse plano, transportá-la até a posição da face que eu vou levantar aqui. Eu vou levantar uma face com a altura que tenho na parede. Transportar na horizontal. Eu estou trabalhando, estou trabalhando com o plano de profundidade. Plano sem profundidade. Altura. Estou reforçando as linhas desse plano, porque o que estiver nos planos posteriores vai ficar oculto na hora que eu levantar a caixa. Repare o seguinte: qualquer outra forma
de conseguir altura. Com a face que está lá no último plano na parede, aquela projeção que a gente fez lá na parede. A projeção tem alinhamento sem fuga com a face que está em primeiro plano. Então, eu poderia ter fugado o vértice daquele retângulo que corresponde a essa face de cá e levantado a vertical. Do outro lado tem fuga também. Teria dado certo levantar a vertical e fugar da projeção lá na parede do fundo, no plano do fundo. Teria chegado à mesma construção. Ou a gente traz as alturas pela parede e depois, alinhado com o plano em profundidade, a gente transporta com a régua paralela, com a horizontal, ou a gente constrói a figura projetada lá no fundo e fuga. Bom, a mesa não preenche o espaço todo até o plano do fundo. Ela tem um afastamento, né? A profundidade dela está representada aqui nesse quadrado. E temos mais um quadrado de afastamento até lá. Então, o limite da profundidade está marcado no chão. É para isso que a gente faz a planta perspectivada, para ter a noção da profundidade e a posição dos volumes. Uma linha transversal em primeiro plano. Uma linha transversal na parte posterior, segundo plano. Faltou um pouquinho da fuga, preencher um pouquinho da fuga. Aí eu tenho uma caixa da mesa. Essa mesa, se eu não lembro mal, a intenção era fazê-la redonda para abordar a questão do círculo em perspectiva. Então, daqui a pouco a gente vai fazer isso. Vamos definir primeiro o vão ali na parede, na varanda. O guarda-corpo vai ter 1,20 m. 1,20 m. Até aqui tem 1 metro. Até aqui tenho 2 metros. A metade é 50. A outra metade é 25. Então 20 está próximo. Ela tem uma parede, uma parte fechada, até 1 metro de largura. A nossa malha está mostrando aqui o comprimento de 1 metro. Temos uma viga, elemento construtivo que é muito comum ser encontrado nas estruturas de concreto, no nosso sistema construtivo. Pode variar de 30 a 25. Aqui eu tenho 80. 1,80
metro 2,80. Aqui eu tenho 80, metade é 40, metade é 20, metade da metade, 20, 50, 20, 20. Desculpa, 40, 20 e 20. Então 25 ficaria por aqui, ou 30. Eu tenho uma abertura. A parede, a venaria que forma o guarda-corpo tem uma espessura, né? No caso, se aqui eu tenho um plano transversal que não deforma, e por isso temos um retângulo perfeito, a espessura dessa alvenaria é um plano lateral em fuga. Então eu fuguei a base, fuguei uma linha na parte superior. Ali eu tenho a espessura. São 3 dimensões. Eu tenho um volume. Com uma aresta, face de frente, face lateral em fuga. Face transversal de frente, face lateral em fuga. Sempre a mesma linguagem dos volumes. Face de frente, face lateral em fuga. Peitorei um plano horizontal em fuga também. Então eu tenho que trabalhar com as linhas de fuga. Profundidade já tenho marcada do outro lado. Nós temos 3 metros nesse vão. Que tal dividir em 4 folhas, vértices do retângulo, diagonais, achei a metade. Metade da metade são as outras diagonais. A outra metade. As janelas são de vidro, temperado, só tem uns elementos de alumínio nas folhas que correm, enquanto as outras folhas não tem, porém lá nas laterais tem também. Bom, esqueci de abrir elas, né? Porque é bom arejar, ventilar.
Bem, gente, numa última etapa nós vamos definir a frente da churrasqueira e da bancada, a mesa e o teto com algumas luminárias.